nesta série de mensagens, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nós pensamos nessa série, exatamente por razão que essa semana começa todo o noticiário voltado para a Copa do Mundo, aonde 32 seleções, 32, né, estão tentando aí ganhar, ser campeão do mundo e marcar a história, marcar o nome desses jogadores na história. E aí então pensamos naquele que nos dá a certeza da vitória. Eles vão buscar, vão tentar, mas nós em Cristo temos a certeza da nossa vitória. Nós temos a certeza que Cristo já conquistou tudo o que era necessário para que você e eu pudéssemos viver esse relacionamento com Deus. Hoje pela manhã teve o jogo do Brasil contra a Áustria, ganhamos de 3-0, nos alegramos com o resultado, mas depois aquela frase comum, quero ver na Copa perder de 7-1 de novo. Quero ver na Copa o que vai acontecer. Agora amistoso eles fazem isso, chega na Copa, vão tremer todo mundo, vão entrar de salto alto e vão perder. Por que a gente tem essa mania de falar isso? Porque nós temos medo que a atitude seja diferente. Que a atitude seja diferente do que foi no amistoso da semana passada, nesse amistoso, no que foi nas eliminatórias, e chega na Copa do Mundo, na hora que realmente vale o campeonato, as coisas mudam. E é interessante que a nossa vida também é assim. Nós também, quando vamos enfrentar algumas realidades na nossa vida, uma mudança, uma decisão, uma nova realidade, é como você vai conversar, por exemplo, numa entrevista de emprego. Você vai, durante o caminho para chegar até a entrevista de emprego, você vai elaborando as frases. Você vai preparando o que você vai responder. No vestibular, a mesma coisa. Você vai, se tiver essa pergunta, eu vou acertar. E você vai elaborando tudo isso. Mas parece que quando chega no momento da entrevista, quando vem aquela pergunta, parece que se ele perguntar o seu nome, dá aquele branco. Não, pera aí, só um segundinho, porque, o seu telefone, desculpa, eu nunca liguei para mim, então eu não consigo marcar o meu telefone. E aí nós temos esse desespero, por quê? Porque quando nós pensamos naquilo que é teórico, nós temos a capacidade de refletir e escolher os melhores caminhos. E olhar aquela oportunidade e saber exatamente como conquistar aquilo que está se abrindo para nós. Mas o grande problema é quando chega a hora de tomar a decisão, de ter uma atitude. É a hora que as coisas parecem que se perdem na nossa vida. Estava preparando a mensagem, me deparei com esse palestrante e escritor, pelo menos os artigos que falam sobre ele, diz que é um dos 3 maiores palestrantes do Brasil e é da nossa região aqui, da cidade de São Carlos. E ele é um palestrante motivacional. E eu achei um artigo interessante dele que fala exatamente sobre as atitudes que nós temos que ter na nossa vida como um todo. E a primeira frase que eu vi dele foi essa: a vida é feita de escolhas. Não podemos escolher o que a vida vai colocar na nossa frente, mas podemos escolher como reagimos ao que ela nos apresenta. Nós não conseguimos controlar a nossa vida, não conseguimos controlar aquilo que vai acontecer ao longo dos nossos dias. Nós não sabemos o que vai surgir diante de nós. Mas a grande questão é que nós poderemos sim tomar uma decisão diferente da forma que nós iremos reagir diante das circunstâncias. E ele fala sobre essa reação da seguinte forma: a atitude é nada mais, nada menos do que os comportamentos, as reações que você tem, de acordo com as suas crenças e valores. Conforme o conjunto de crenças e valores que você tem na sua vida, você age e reage às situações de uma determinada forma. Isso é a atitude. O que ele está dizendo? Que na nossa vida, a maneira que nós escolhemos reagir diante das situações, está baseado naquilo que nós cremos, nos valores que nós temos. Então, cada decisão que eu tenho que tomar, cada escolha que eu tenho que ter, cada maneira que eu tenho que agir, vai ser firmada exatamente naquilo que eu creio, nos valores que eu construí ao longo da minha vida. Mas, uma pergunta bem simples: como está a sua vida hoje? Como está a sua vida diante das escolhas, das decisões e das atitudes que você tomou até aqui? O autor continua dizendo o seguinte: se a situação atual é boa ou ruim, isso se deve à qualidade das escolhas que fizemos. Portanto,
Se desejamos construir a melhor versão do futuro, precisamos melhorar a qualidade das nossas escolhas. A maneira que nós chegamos até aqui foi exatamente firmado nas escolhas que tivemos e a partir dessas escolhas, as atitudes que nós tomamos. Se as coisas estão bem, é porque nós escolhemos da melhor maneira. Mas se as coisas não estão bem, é porque alguma escolha que nós fizemos ao longo da caminhada trouxe prejuízo. Para fazer isso é necessário entender que decisões são escolhas teóricas e atitudes são escolhas colocadas na prática. Não são as nossas decisões que mudam o mundo ao nosso futuro, e o nosso futuro são as nossas atitudes. É interessante o quanto nós temos decidido tantas coisas na nossa vida, mas quando chega na hora de ter a atitude baseado na nossa decisão, nós vacilamos, nós voltamos atrás, nós mudamos a nossa atitude e tudo se perde ao longo do caminho. Quantas vezes você sai diante de uma possibilidade de tomar uma decisão e colocar em prática, e você volta reformulando tudo aquela cena que aconteceu? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse falado dessa maneira? E se eu tivesse reagido assim? Talvez as coisas seriam diferentes. O que muda a nossa história, muda o nosso futuro, não é apenas a decisão que nós temos, mas é atitudes que nós temos a partir das escolhas que nós fizemos. Ou seja, são atitudes que determinam a realidade da nossa vida. São as nossas atitudes, aquilo que nós decidimos fazer e cumprimos. E aí uma pergunta para você pensar um pouco: quais têm sido as nossas atitudes? Qual tem sido a sua atitude diante da realidade que a vida apresenta? Ela pode ser de duas maneiras: derrotistas ou vencedoras. Nós podemos ter atitudes que nos trazem prejuízo ou atitudes que nos trazem conquistas. Só para entender de uma maneira bem prática, atitudes derrotistas geram insatisfação e conduz à perda de coisas valiosas para nós: família, amigos, fé e etc. São coisas que nós praticamos, atitudes que nós temos na nossa vida, que geram esta insatisfação e produz perda na nossa vida. É esse tipo que é chamado de atitude derrotista. Mas a atitude vencedora geram satisfação plena e constroem realidades que edificam nossos bens mais valiosos: família, amigos, fé, etc. Ou seja, as atitudes que nós temos na nossa vida, que são chamadas de atitudes vencedoras, vão gerar em nós satisfação e irão abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas da mesma maneira, atitudes derrotistas irão gerar insatisfação e não irão abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Mas, queridos, você e eu, todos nós, buscamos a felicidade. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu acordei para sofrer. Hoje eu acordei porque eu quero sofrer ao longo desse dia. Vou tomar decisões na minha vida que eu possa ir de mal a pior. Ninguém vai acordar um dia assim. Todos desejamos o melhor para os nossos. Quando nós pensamos naquilo que nós iremos fazer, a grande motivação do nosso coração é que a nossa família seja abençoada, é que os nossos familiares sejam impactados pela decisão boa que eu tomei. E todos queremos acertar o tempo todo. Faltou um A ali, errei bem na frase que é para acertar o tempo todo. Queridos, nós queremos fazer isso. Ninguém toma atitude com desejo de errar. Mas outra pergunta: por que as nossas atitudes muitas vezes são derrotistas? Com o desejo da felicidade, com o desejo de cuidar dos nossos, com o desejo de acertar, por que a maior parte das vezes as nossas atitudes são derrotistas? Por que a maior parte das nossas atitudes trazem sofrimento, trazem angústia, separação, trazem dor? Por que sempre traz a necessidade do arrependimento, as atitudes que nós tomamos com a vontade de abençoar, com a vontade de acertar, com a vontade de cuidar dos nossos?
A razão é muito simples. O apóstolo Paulo vai explicar para a gente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que sobre o pensar, o tomar uma decisão, eu sempre quero fazer o melhor, eu sempre quero edificar a minha família, eu sempre quero construir uma realidade boa, eu sempre quero fazer o melhor, mas pela realidade do pecado que habita em mim, eu vou ter atitudes que vão trazer derrotas, atitudes que vão trazer prejuízos. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse sim eu faço. Ou seja, com a realidade do pecado, as nossas atitudes são sempre derrotistas. Com a realidade do pecado, nós sempre iremos tomar decisões que vão nos levar a atitudes que irão gerar prejuízo na nossa vida. E essas atitudes, muitas vezes, é acreditando fazer o certo. Quando nós pensamos nessa diversidade de religiões que tem no mundo, quem frequenta essas religiões, quem fazem parte dessas religiões, elas têm a plena convicção que estão na religião certa, que eles estão fazendo o que é correto, porque talvez aparentemente tragam um benefício, tragam uma paz, tragam um alívio, mas estão tendo atitudes derrotistas, atitudes que não vão gerar bons frutos. Nos nossos relacionamentos, quantas vezes nós estamos acreditando estar fazendo o certo? Nós queremos fazer o melhor para o esposo, para a esposa, tentamos dar a melhor criação aos nossos filhos, com esta convicção, que nós estamos fazendo o melhor. Mas são atitudes que estão gerando prejuízo na nossa família. Nós temos atitudes derrotistas, que são conscientes, estamos conscientes do errado. E aí vem aquilo que nós agimos, com maldade do coração, a nossa desobediência ou motivados pela ira. Nós temos atitudes de propósito. Nós tomamos decisões de propósito na nossa vida para trazer prejuízo. Quantas vezes nós preparamos as armadilhas para que o nosso cônjuge possa cair e assim o prejuízo venha para o nosso relacionamento? Quantas vezes nós temos atitudes com os nossos filhos que vão prejudicar o futuro deles, conscientes, porque tem maldade no nosso coração? Porque nós temos a consciência da ira está motivando aquilo que nós estamos fazendo, mas também atitudes induzidas por descontrole emocional, sentimentos, necessidades e medos. Quantas vezes nós agimos pelo descontrole emocional? Uma hora da raiva, uma hora a coisa não estava bem emocionalmente, e aí então eu agredi pessoas com palavras, agredi pessoas com atitudes, tomei decisões que não trouxeram benefício. Queridos, mas também nós erramos quando nós buscamos conhecimento, tentar experimentar tudo que a vida nos proporciona. O importante é conhecer, é aumentar o nosso cardápio de situações, dialogar. Eu quero ouvir mais sobre isso. E aí nós começamos a dialogar com aquilo que é perigoso, dialogar com aquilo que traz prejuízo, questionar a razão da nossa fé, questionar realmente se Deus está agindo ou se Deus está abençoando. Quantas vezes nós temos atitudes derrotistas por falta de maturidade, a nossa própria inexperiência, coisas que a vida ainda não nos ensinou, nós agimos por impulso, nós agimos muitas vezes querendo acertar, mas a nossa inexperiência quanto àquele assunto traz o prejuízo para a família. E os valores familiares, a nossa criação, é aquilo que nós gostamos de dizer assim, eu aprendi com meu pai desse jeito, eu aprendi na minha família, sempre foi assim, os valores da família são assim. E nós esquecemos de ver o quanto que esses valores, esses costumes, essa maneira de agir, ao longo da história da nossa família, trouxeram prejuízo. Foram atitudes derrotistas dos nossos avós, dos nossos pais, e estão sendo nossas, e consequentemente serão dos nossos filhos. Por quê? Porque a realidade do pecado está em nós. E queridos, o grande problema nosso
é que existe uma lei chamada lei da semeadura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso aqui, aqueles que não conhecem o Evangelho, também vão dizer a mesma coisa: o que você planta, você colhe. E se nós estamos plantando atitudes derrotistas na nossa vida, nós iremos colher derrotas. Qual é o fruto disso? Solidão, angústia, frustração e tristeza. Essas atitudes trazem apenas isso. Por mais que o nosso orgulho tente maquiar a situação, por mais que o nosso orgulho tente mostrar que não é bem assim, porque eu estou bem mesmo ferindo, mesmo machucando, mesmo errando, eu estou bem, tudo está tranquilo, não importa o que estão pensando, não importa o que estão fazendo, eu sei o que eu fiz, eu não arrependo das minhas atitudes. Mas a consequência é essa: solidão, angústia, frustração e tristeza. Quando o apóstolo Paulo diz, o texto que nós lemos, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que estava nele sim ele fazia, ele conclui com esse questionamento: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele chega à conclusão que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele estava nele, o pecado que estava nele, conduzia a ter atitude derrotista, ele faz esse questionamento: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte, quem me livrará dessa realidade que há em mim, desse pecado que em mim habita, que tanto tem feito eu errar, que tanto tem feito eu ter atitudes derrotistas na minha vida. Queridos, mas qual é a atitude que eu e você devemos ter a partir dessa realidade que nós temos em nós? Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Salmo 1, ou você acompanha a leitura nos slides. Salmo 1, construindo atitudes vencedoras. Salmo bastante conhecido, mas ele nos aponta como nós construímos atitudes vencedoras. Salmo 1, primeiro versículo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todos nós buscamos a felicidade, e nossas atitudes, em sua maior parte, é com esta motivação. E o salmista vai dizer: bem-aventurado, feliz, alcançou a plenitude da felicidade, aquele, e ele passa a descrever. Queridos, todos nós temos esta busca pela felicidade. O tempo todo nós investimos na nossa profissão porque nós queremos encontrar felicidade. Nós investimos no nosso casamento porque nós queremos encontrar a felicidade. Nós educamos nossos filhos para que eles possam, ao longo da vida, encontrar a felicidade. E todo mundo está desesperadamente correndo atrás da felicidade. Mas quando nós queremos muito alguma coisa, nós corremos alguns riscos. Quando nós desejamos algo, nós nos cegamos a tal ponto que nós não conseguimos enxergar os perigos que aquilo está trazendo diante de nós. E o salmista vai dizer que em busca da felicidade, nós sofremos um assédio para o erro, conselho dos ímpios. E ímpio é literalmente aquele que não tem fé, aquele que não confia no Deus vivo, aquele que não crê no Evangelho, aquele que não crê nos princípios desse Deus.
Ou seja, nós passamos a ouvir conselhos quando nós queremos a felicidade. Nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir o que as pessoas têm a dizer, e não importa se elas creem em Deus ou não, não importa se elas querem o melhor para nós ou não, nós começamos a ouvir e nós sofremos um assédio para errar. Todo mundo, qualquer pessoa deste mundo, vai apontar para você o caminho da felicidade. Quando você começa a falar das suas dificuldades, essas pessoas vão dizer: faz assim, assim e assim, que eu tenho a certeza que você vai encontrar a felicidade. E é hora que nós caímos no erro, porque nós damos ouvidos àqueles que não têm o temor de Deus. Nós sofremos um cerco que nos pressiona, caminho dos pecadores. E aí nós estamos no mesmo caminho, no mesmo trilho, e aquilo começa a nos pressionar a tomar determinadas atitudes na nossa vida. E sofremos uma provocação para cedermos. A roda dos escarnecedores. São aqueles que zombam da nossa fé, são aqueles que zombam das atitudes que nós temos por consequência daquilo que nós cremos, são aqueles que o tempo todo tentam tirar de nós o foco daquilo que Deus tem projetado para a nossa história. Queridos, o que o salmista vai nos ensinar é como nós construímos as nossas atitudes derrotistas. Ele vai mostrar que essas atitudes não acontecem repentinamente na nossa vida. Nós começamos a construir ao longo da nossa caminhada. E aquela que nós falamos assim, agir sem pensar. Não, nós começamos a construir a partir do momento que alguns valores foram mudados, alguns conceitos nós começamos a negociar, nós começamos a dar ouvidos àquilo que nós não deveríamos ouvir, e chega o momento de tomar uma atitude, de ter uma atitude na nossa vida, nós baseamos aquilo que nós cremos, os valores que nós temos, e quando eles são mudados, são alterados, as nossas atitudes passam a ser atitudes derrotistas, porque foram construídas ao longo do tempo. E ele fala de 3 realidades. Ele fala que existe uma ação progressiva, uma decadência moral progressiva e um envolvimento progressivo. Só para a gente entender, o que é um envolvimento progressivo? Conselho, caminho e roda. Nós começamos a ouvir, nós damos ouvido ao que está dizendo, nós começamos a chegar mais perto e começar a caminhar com essas pessoas, e repentinamente nós nos assentamos com elas. Ou seja, perceba que aquele que segue os conselhos se encontra também no caminho errado, e quando menos percebe, está participando da roda daqueles que desprezam os ensinos de Deus. Quando eu comecei a caminhar no Evangelho, tinha uma ilustração que todo pregador de acampamento gostava de falar ou ensinar no acampamento. Chamava um jovem, mandava ele subir na cadeira, e um outro jovem ficar embaixo da cadeira. E aí ele falava assim, os dois, um puxa o outro. Quem ganhava? O que estava embaixo derrubava o que estava em cima. E todos tinham a mesma lição de moral. É muito mais fácil aquele que está embaixo tirar você do seu lugar alto. E muito mais fácil aquele que está no mundo, aquele que não tem conceitos, não tem o temor de Deus, é muito fácil ele convencer para que nós tomemos atitudes derrotistas na nossa vida. Por quê? Porque as coisas deste mundo são mais atraentes, são mais visíveis, são mais fáceis de tocar. E aí eles vão convencendo, vão colocando na nossa mente conselhos, palavras, que começam a gerar uma transformação nos nossos valores, e aí nós começamos a caminhar mais perto, nós começamos a trilhar os mesmos caminhos que eles, e de repente nós tomamos a decisão de nos assentar à roda com eles, abandonando totalmente aquilo que Deus estava construindo na nossa realidade. Então começa com envolvimento progressivo, você ouve, você caminha e você se assenta. Mas ele fala que é uma decadência moral progressiva. Ímpio, pecador e escarnecedor. Ele vai construindo uma decadência moral a partir do momento que ele fala do ímpio, do pecador e do escarnecedor. A degradação é visível. Primeiro, ele apenas desconsidera a fé em Deus. Ele começa a questionar a ação de Deus na sua vida. Depois ele passa a amar o pecado. E por último, a sua situação é de zombar do próprio Deus. É a maneira que a nossa fé vai se esfriando.
Nós começamos a dar ouvidos e ela começa a ser progressiva. Eu vou dando ouvidos àqueles que não têm fé, e aí então aquilo começa a me convencer, eu começo a ter atitudes pecadoras na minha vida, e quanto menos eu espero, eu estou do outro lado agora zombando daqueles que creem em Deus. Queridos, quantas pessoas nós conhecemos que caminharam no Evangelho, pessoas que conheceram a Cristo Jesus, pessoas que caminharam com uma igreja, mas por razões que a vida colocou diante delas, pelas decepções, por aquilo que ouviram, se afastaram, e hoje zombam daqueles que estão na igreja, zombam daqueles que oram, zombam daqueles que creem em Deus. Por quê? Porque deram ouvidos a outros conselhos. E a decadência moral progressiva foi acontecendo. Mas ele vai dizer também que existe uma ação progressiva: andar, deter e se assentar. Você está apenas caminhando pelo mesmo caminho, mas você se detém para começar a dar ouvidos àquilo que está acontecendo, e você toma a decisão de ficar com eles. Esta é a sina, destino do homem ímpio. Ele anda, para e se assenta. Ele para e dá atenção às tentações. Ao invés de fugir do pecado, ele envolve-se de tal maneira que passa a ser o seu estilo de vida. É uma ação progressiva. Ou seja, essas realidades vão acontecendo na nossa vida não de forma repentina, mas com o passar do tempo eu vou dando outra oportunidade a outras pessoas começarem a mostrar outros caminhos, e aquilo vai construindo uma nova realidade no meu dia a dia. E isso traz enganos na nossa vida. Os enganos de nossas atitudes derrotistas, eles são como palha que o vento dispersa. Queridos, eu já falei aqui um tempo atrás que o diabo não vai aparecer diante de nós, como aí a Hollywood nos apresenta. Aquele manto longo, aquele chifre, aquele garfo, aquele rabo gigante, e ele vai aparecer e falar assim: venha comigo, siga por esse caminho que você vai ser bem-aventurado. Não, o que ele quer fazer é que nos distrair do caminho que Deus tem preparado a cada um de nós. E quando nós pensamos que as nossas atitudes estão sendo vencedoras, nós nos iludimos, porque a atitude derrotista, ela vai se construindo com o tempo, e aparentemente as coisas não vão dar errado. Olha que interessante, há um crescimento contínuo, ou seja, a cresce junto. Quando você olha lá o pezinho de milho, você não vai chegar lá, jogou o milho, já tem uma palha gigante do lado. Não, ele vai crescendo junto com o fruto. Então o crescimento é contínuo. As nossas atitudes derrotistas, elas vão crescendo, elas vão aparecendo, o fruto vai surgindo, e muitas vezes aparentemente as coisas são boas, aparentemente tudo está dando certo, mas também a proximidade do fruto. Olha, eu não sou o fruto, mas eu estou pertinho dele, eu estou ali enroladinho nele. Então, ou seja, eu estou no caminho certo. Parece que até Deus que está abrindo a porta. Quantas atitudes erradas nós tivemos, mas o princípio, a palavra que nós falamos era: é Deus que está fazendo, é Deus que está abrindo a porta. Quando nós olhamos Gênesis 11, quando tem a história da Torre de Babel, a nação ela sai e ela chega numa terra plana, e eles entendem: dá para construir aqui. Eles olham e tem barro para fazer o tijolo, tem mão de obra o suficiente, nós estamos fazendo o nosso melhor, as coisas estão sendo da melhor maneira, a torre está subindo, está chegando no céu, nós estamos construindo algo que o nosso nome vai ser célebre. Mas, queridos, a alegria da colheita, já imaginou no dia, se a gente imaginar que nós somos uma espiga de milho, nós começamos lá o milho, e aí a palha começa a crescer junto, e começa ali a estar enroladinha, abraçadinha com o fruto, chega o dia da colheita, chegou o grande dia da festa, agora chegou o nosso momento, mas o que acontece? Vem a colheita, a palha é lançada fora, e o fruto fica separado. Queridos, Provérbios 1,32 diz assim: aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Talvez as atitudes derrotistas que nós estamos tendo hoje, aparentemente as coisas estão dando certo, o fruto está pertinho de nós, parece que Deus está conduzindo a nossa vida, porque está nos livrando do mal, coisas piores não estão acontecendo, mas aos loucos, a sua impressão de bem-estar os tem levado à perdição. E qual é o fruto das nossas atitudes derrotistas?
Elas são como palha e o vento dispersa. Primeiro fruto, a impossibilidade de profundidade. O vento vem e espalha aquela palha. Não há como criar profundidade, mas se o fruto cai, há a possibilidade de criar raízes e produzir novamente. Mas a palha não. Então o fruto das nossas atitudes derrotistas é essa realidade. Nós não iremos construir algo com profundidade. A impossibilidade da estabilidade, o vento vai dispersar. O grande desejo da Torre de Babel era fazer um nome célebre e que eles pudessem ficar morando juntos. Mas nós conhecemos o final da história. Todos se espalharam mundo afora e Deus confundiu as vozes, as línguas deles, eles não conseguiram mais compreender um ao outro. E assim houve a separação das nações. Ou seja, aquilo que era o propósito de ficar unido, trouxe a dispersão. Atitudes derrotistas trazem consigo a impossibilidade da estabilidade, mas também a impossibilidade da prosperidade. O salmista vai dizer: não será bem sucedido. Aquele que anda no conselho dos ímpios, aquele que se detém no caminho dos pecadores, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, não será bem sucedido. Queridos, por mais que aparentemente as coisas estejam caminhando bem, se as atitudes são derrotistas, não vai dar certo, não vai prosperar. E para complicar a nossa história, a impossibilidade da felicidade. Suas folhas murcham. Todo plano, todo projeto, tudo aquilo que queríamos conquistar, as nossas folhas murcharão. É impossível ser feliz com atitudes derrotistas. É a famosa lei da semeadura. O que nós plantarmos, nós iremos colher na nossa vida. Olha o que vai dizer o salmista: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que têm atitudes derrotistas, o fruto da lei da semeadura é essa realidade. Não prevalecerão nem os pecadores, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aquela velha pergunta do apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quantas vezes nós chegaremos diante dessas atitudes com este questionamento? Mas graças a Deus que Paulo tem a resposta para essa pergunta dele. Graças a Deus por Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus, quando ele olha para si, ele percebe que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que estava nele, ele fazia, e se ele fazia, não era mais ele quem fazia, mas o pecado que habitava nele. Quem iria livrar desse corpo desta morte? Ele vai afirmar: graças a Deus por Cristo nosso Senhor. E no texto de Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, nós tivemos atitudes derrotistas ao longo da nossa caminhada, mas isso não determina o nosso fim, isso não determina o que vai acontecer com a gente. Por quê? Porque hoje nós temos a possibilidade de olhar para Cristo Jesus e ter a certeza de dizer: graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tive atitudes derrotistas ao longo da minha vida, eu errei, eu trouxe prejuízo, mas isso não determina o meu fim. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E o apóstolo Paulo vai dizer a certeza do nosso recomeço: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nós vimos a possibilidade de construir atitudes derrotistas, mas o salmista agora passa a nos ensinar como que você e eu iremos construir atitudes vencedoras na nossa vida. Como eu já disse domingo passado, isso não é uma mensagem motivacional para alimentar o nosso ego, mas exatamente resgatar as promessas de Deus, aquilo que Deus nos orienta na sua palavra, para que nós possamos colher os frutos de uma vida em abundância que Jesus prometeu a cada um de nós. Para construir essa visão, essas atitudes vencedoras, primeiro, nós precisamos de uma mudança em nosso posicionamento. O salmista vai dizer:
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Para nós, olhando um texto como esse, nós sabemos e vamos definir por que é diferente. Não é como a folha que murcha, não é aquele que não vai dar fruto, porque a árvore está plantada junto à corrente de águas, ela vai ter o alimento necessário para produzir o seu fruto, e a folha o tempo todo fica verde. Mas para o judeu, era muito mais forte do que apenas isso. Quando ele fala árvore plantada, ela não nasceu por acaso naquele lugar, ela foi plantada junto à corrente de águas. Sabe o que o judeu pensava quando lia isso? Para o israelita, era recordar a promessa e o êxodo. Era lembrar que eles estavam na escravidão do Egito, e Deus os libertou daquele lugar e os colocou na terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus liberta o seu povo do sofrimento, da escravidão, da dor, da tristeza, da angústia, e os coloca naquilo que ele havia prometido. Então, quando o texto fala que ele era como árvore plantada junto à corrente de águas, era trazer à memória aquilo que Deus fez na história de Israel, o que Deus fez na história do seu povo. Ou seja, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Queridos, o que nós temos que aprender a fazer na nossa vida é entender que em Cristo Jesus o nosso posicionamento hoje é diferente. Nós já não somos escravos do pecado mais, nós já não somos submissos àquilo que o pecado faz em nós. Nós temos condições de vencer o peso do pecado sobre nós, não por nós mesmos, mas porque Cristo nos libertou do império das trevas. Aquilo que as trevas queriam fazer, a maneira que queriam nos desviar do foco, a maneira que queriam destruir o projeto de Deus na nossa vida, já não está sobre nós mais. Por quê? Porque Cristo Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou. E essa palavra transportou é literalmente pegar uma flor, uma planta, tirar com a raiz e tudo e transportar para um outro lugar, para que ela possa dar fruto naquele lugar. Não é apenas tirar ali a pontinha daquele galho e plantar. É você tirar por inteiro e levar para um outro lugar para que possa dar fruto. Ou seja, Ele nos libertou de forma completa e nos colocou no lugar onde nós podemos dar fruto. E esse posicionamento Jesus vai nos dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, a nossa atitude vencedora começa a partir do momento que nós temos consciência que nós somos libertos do pecado, que nós fomos transportados do império das trevas e vivemos agora debaixo do reino do Filho do seu amor, que é Cristo Jesus. Hoje nós temos condições de viver longe dessa realidade. Quando o apóstolo Paulo fala aquele texto, os teólogos dizem que Paulo está falando da sua experiência de transformação, da sua experiência de conversão. Quando ele era escravo do pecado, ele chega à conclusão: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque já não era mais escravo do pecado, mas agora podia viver a liberdade em Cristo Jesus. Então, se nós queremos construir atitudes vencedoras, a primeira realidade: entenda que você não está mais debaixo da autoridade deste mundo, dos valores deste mundo, mas agora você está afirmado em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos condições de ter atitudes que nos trazem ao benefício, à satisfação e abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, a convicção de uma nova realidade que traz novas possibilidades. É olhar o nosso passado, é olhar aquilo que nós construímos e chegamos até aqui, entender que atitudes derrotistas nós tivemos, mas agora essa nova realidade traz novas possibilidades na nossa caminhada. Aquilo que eu estou vivendo, a situação talvez não esteja boa porque eu tomei atitudes derrotistas, isso não determina o meu futuro. Mas o que determina é a consciência da mudança de posicionamento. Agora eu estou em Cristo Jesus. Mas também uma mudança em nossos referenciais. Ele começa o texto dizendo que não anda no conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer não é mais ouvir o conselho dos ímpios.
mas o prazer dele agora é ouvir o que diz o Evangelho. Quem são os nossos influenciadores? Já pensou nisso? Quem tem o poder de influenciar a sua vida? Aquele que com a palavra dele tem peso na sua decisão. São pessoas que, talvez porque são contra nós e nós queremos sobressair, elas têm um peso em influenciar na nossa vida. Talvez aquilo que a sociedade coloca como padrão de beleza, padrão de riqueza, padrão de um bom profissional, nós olhamos aquilo e deixamos que isso influencie a nossa caminhada. Então, quem são os nossos influenciadores? O salmista vai dizer: podem ser os ímpios, os pecadores e os escarnecedores, ou seja, aqueles que são alheios aos valores do Evangelho. Nós podemos ser influenciados por esse tipo de pessoa. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que não seguem aquilo que Deus quer para elas e pessoas que zombam desse Deus. E muitas vezes, na maior parte das vezes, são as pessoas que influenciam a nossa vida. Mas o salmista fala que nós podemos ser influenciados pela palavra de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo: sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem está influenciando as nossas atitudes? O salmista vai dizer: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e é nesta lei que ele medita de dia e de noite. A convicção de novos referenciais que geram novas realidades. Agora eu tenho novos referenciais na minha vida, e esses novos referenciais vão construir novas realidades. E Paulo vai dizer isso na carta aos Éfesos. Ele vai dizer assim para eles: olha, vocês roubavam, não roubem mais, porque agora vocês estão em Cristo Jesus. Vocês mentiam, agora não mentem mais. Agora vocês aprendem a ajudar o seu semelhante, agora aprendam a perdoar uns aos outros. As atitudes derrotistas que nós tínhamos, não teremos mais, porque agora nós teremos a facilidade de ser influenciado por esta palavra, e a partir da influência desta palavra de Deus, nós teremos novas realidades. Nós teremos mais facilidade para ter uma atitude de perdão, uma atitude de recomeço, uma atitude de reconstruir uma realidade na nossa vida, porque agora nós temos novos referenciais. Quem influencia a cada um de nós é o próprio Deus. Mas também uma mudança na praticidade da nossa fé. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma mudança na praticidade da nossa fé. O que o salmista está dizendo para a gente é assim: por causa dos valores dele, por causa da fé que ele tem, ele não vai dar ouvidos ao ímpio. Ele não vai andar no caminho dos pecadores, ele não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele tem o princípio da fé, ele tem o princípio do temor de Deus, ele tem como referência a palavra de Deus, e por isso ele vai ter uma prática diferente daqueles homens. Nós convivemos com pessoas deste mundo que são ateus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não têm temor de Deus. Nós convivemos com elas, mas por causa da nossa fé, por causa daquilo que nós cremos, por causa da referência que nós temos, que é a palavra de Deus, essas pessoas não vão influenciar a praticidade da nossa vida. Ou seja, as nossas atitudes serão diferentes. É como o Tiago fala na sua carta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aprenda a praticar o que a palavra de Deus diz. O que é essa prática? Recusar propostas, evitar lugares e afastar-se de pessoas. Recusar propostas é não ouvir o conselho dos ímpios. Evitar lugares é não andar por caminho dos pecadores. Afastar-se de pessoas é não se assentar na roda dos escarnecedores. Queridos, eu sei que é pesado demais pensar na necessidade de afastar-se de algumas pessoas, mas é necessário muitas vezes para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé. Nós temos que andar com todas as pessoas, Cristo andou com todas elas, mas lembre-se de um detalhe: Cristo não era influenciado pelas pessoas ao seu redor, pelo contrário, a santidade dele influenciava as pessoas
ao seu redor, mas nós somos fracos, nós somos limitados, e porque nós andamos com algumas pessoas, nós temos desviado daquilo que Deus tem planejado a cada um de nós. É quando nós começamos a ouvir o que elas têm a dizer, e nós deixamos que elas dirijam os nossos passos, e nós aceitamos os convites para se assentar na roda com elas. A convicção de novos posicionamentos que geram novas práticas. O meu posicionamento agora vai gerar novas práticas na minha vida. As atitudes que eu vou ter agora vai ser baseado naquilo que eu me posiciono diante de Deus. E depois que essas práticas começam a acontecer, você pode andar mais perto dessas pessoas. Por quê? Porque você vai influenciar cada uma delas. Eu não estou dizendo aqui para você abandonar a sua família, abrir mão de pessoas importantes para você, mas é entender que algumas situações você não pode aceitar na sua vida. Hoje eu vi uma propaganda, aquela do carro, não sei se que num posto de gasolina, que a sua viagem vai ser diferente. Aí tem vários personagens ali dentro, cada história, tem alguns com crianças, outros com homens, todos adultos, faz aquela brincadeira. E hoje eu assisti uma que era da Copa do Mundo. E dizia assim, não, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, eu faço isso. Aí outro dizia assim, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, eu faço isso. E atrás, no banco de trás, estava um argentino que namora a filha do motorista. E aí ele termina da seguinte maneira a propaganda, se o Brasil ganhar, eu deixo esse dormir lá em casa. Queridos, quando nós temos o Evangelho, novas práticas começam a acontecer na nossa vida. E nós não aceitamos mais aquilo que era uma atitude derrotista na nossa história. Aquilo que era uma atitude que trouxe prejuízo para a nossa casa, prejuízo para a nossa família, prejuízo aos nossos filhos. Ou seja, nós aprendemos uma nova prática a partir daquilo que nós cremos. A construção de atitudes vencedoras é uma mudança em nosso posicionamento. Agora nós não somos mais no império das trevas, mas nós estamos em Cristo Jesus. Uma mudança em nossos referenciais, nós não ouvimos mais o ímpio, mas nós ouvimos a palavra de Deus. E uma mudança na praticidade da nossa fé. Aquilo que eu creio gera atitudes positivas na minha vida, a partir daquilo que Deus tem me ensinado. E aí o fruto disso, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Atitudes vencedoras. Para Jesus o que importa, a praticidade a partir daquilo que nós cremos. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A praticidade, lembra o texto lá no início, aonde aquele autor, aquele palestrante diz que as nossas atitudes são consequência dos nossos valores e das nossas crenças. E se nós temos como valores e crenças o Evangelho, as nossas atitudes serão baseadas naquilo que Deus quer de cada um de nós. Ou seja, o que cremos deve gerar em nós atitudes. O que nós cremos deve gerar em nós atitudes. E nós podemos insistir em atitudes derrotistas. Você pode tomar essa decisão. Ouvir uma mensagem como essa e continuar nas atitudes derrotistas. É isso que vai dizer Jeremias 17. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É uma escolha que nós temos. É uma escolha que nós podemos ter na nossa vida de continuar com as nossas atitudes derrotistas. Mas nós em Cristo Jesus temos uma nova possibilidade de construir as atitudes vencedoras. Olha o que Jeremias completa o texto dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações.
não é segundo os nossos preceitos, não é segundo aquilo que eu acho que é o certo ou errado, mas é aquilo que eu faço. Se eu tomo a decisão de confiar no Senhor, mesmo em dias de sequidão, eu vou dar o fruto. Mesmo em dia de frio, as minhas folhas permanecerão. Por quê? Porque eu estou junto à corrente de águas. É o que Jesus disse: aquele que permanece em mim dará o fruto, e sem ele nada nós poderemos fazer. A escolha é nossa: construir atitudes vencedoras ou insistir nas atitudes derrotistas, que estão trazendo prejuízo e insatisfação, não só para nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor.